Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje nós vamos trabalhar em gramática, substantivo próprio e comum. Vamos lá? Adivinhe o que é o que é? O que tudo no mundo tem? O que é que tudo no mundo tem? Vamos lá? Cachorro? Tem. Elefante? Tem também. Flor? Tem, no mundo também tem flor. Rio? Tem, no mundo tem rio. Mas afinal, qual é a resposta? Nome! Isso mesmo, tudo no mundo tem nome. Nós damos nome para tudo, não é? Tem nome de pessoas, de lugares, tem nomes de brinquedos, tem nomes de objetos, como sofá. Existem nomes próprios, como Maria, Pedro, João, Ana, Bidu, Rex, Lili, Brutus e entre outros. E também tem nomes específicos de lugares, como Rio de Janeiro, que é uma cidade, né? Recife, Salvador, João Pessoa, são cidades. O nome Brasil é o nome do nosso país. Nova York é nome de outro país. Vênus e Terra, nome de planetas. América do Sul, nome de um continente. Então, quando nós especificamos os nomes, nós temos nomes próprios, que a gente chama de substantivo próprio. Mas afinal, o que é um substantivo próprio? Substantivo próprio é aquele que particulariza seres, distinguindo-os da sua espécie, como entidades, países, nomes de cidades, nomes de estados, nomes dos continentes, dos planetas, dos oceanos, dentre outros. Esses termos são sempre grafados com letra maiúscula. Sempre que for escrever um nome próprio, um substantivo próprio, ele começa com letra maiúscula. O nome próprio de cada pessoa, como eu falei, ele é escrito em letra maiúscula. Da mesma maneira, os sobrenomes também são grafados em letra maiúscula. Por exemplo, Maria Rodrigues Alves. Observe que o início da palavra Maria é com letra maiúscula. O sobrenome Rodrigues e Alves também começam com letra maiúscula, porque são substantivos próprios daquela pessoa. Nem todo mundo se chama desse jeito, não é verdade? Também se escreve com nome próprio, com letra maiúscula, os nomes de entidades. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que tem a sigla ONU, que foi criada em 1945, é o nome de uma entidade. Observe que ela inicia as letras principais, os nomes principais com letra maiúscula. O Ministério da Educação, o MEC, né, que pretende reformular o currículo escolar, Ministério da Educação, se escreve também com letra maiúscula, então é o nome de uma entidade, é um substantivo próprio. O Conselho da Cultura da cidade existe desde o ano passado. Então, Conselho e Cultura, né, é o Conselho de Cultura, se escreve com letra maiúscula, é um substantivo próprio. Nesse caso, as entidades públicas, privadas, sociais, desportivas, culturais, são sempre grafadas com a primeira letra maiúscula. Por isso, são classificadas na gramática como substantivos próprios.
Também se escreve com nomes próprios, com letra maiúscula, nomes de cidade, de estado, de país. Então, nós temos aqui um exemplo. Viveu durante muito tempo na cidade de São Paulo, conhecida como a Terra da Garoa. Nessa frase, a palavra São Paulo se escreve com letra maiúscula, porque é o nome da cidade, né? Esse outro exemplo. O estado de Minas Gerais é localizado na região sudeste do Brasil. Observe que nós temos aqui Minas Gerais e Brasil escrito com a primeira letra maiúscula, a primeira letra de cada nome aqui maiúscula, porque Minas Gerais é o nome de um estado do país Brasil. Os países que fazem parte do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então, nós especificamos aqui alguns nomes de países. Por isso, são nomes próprios e devem ser escritos suas iniciais com letra maiúscula. A partir dos exemplos acima, podemos constatar que os nomes de cidades, estados ou países são grafados, ou seja, são escritos com letra maiúscula, uma vez que são considerados nomes próprios. Também os nomes de continentes, de planetas e de oceanos também são escritos com letra maiúscula, são nomes próprios. Por exemplo, a Europa está localizada no hemisfério norte, enquanto a África está no hemisfério sul. Então, as palavras Europa e África, né, são escritas com letra maiúscula, suas iniciais com letra maiúscula. Outro exemplo. O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, depois de Mercúrio e Vênus. Então, nós temos aqui 3 nomes de planetas diferentes, não é? Nós temos Terra, Mercúrio e Vênus, que são substantivos próprios e, por isso, tem que ser escrito com letra maiúscula. O Oceano Pacífico separa a Ásia e a Oceania das Américas. Então, observe que o nome do Oceano Pacífico é o nome próprio desse oceano. A Ásia é o nome de um continente, Oceania e Américas também. Por isso, são nomes próprios para diferenciar um do outro. E por isso se escreve com letra maiúscula. Da mesma maneira, os continentes, planetas e oceanos são escritos inicialmente com letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Vamos ver agora a diferença entre substantivos próprios e substantivos comuns. É importante ressaltar a diferença entre as classificações dos substantivos próprios e comuns. Os substantivos próprios indicam seres, países, estados, sendo grafados com letra maiúscula, como a gente já falou, né? São Paulo, Brasil. Já os substantivos comuns são escritos, né? São grafados com letra minúscula e designam seres da mesma espécie, como animais, plantas, objetos. Por exemplo, as palavras cidade, a palavra país se escreve com letra minúscula, porque toda cidade se chama cidade, por isso se escreve com letra minúscula. Já se você for colocar o nome para aquela cidade, por exemplo, Recife, Recife já passa a ser um substantivo próprio, tem que ser escrita com letra maiúscula. Em resumo, quando há especificação da palavra, ela deve ser escrita com letra maiúscula. Substantivo próprio, São Paulo, né? É maiúsculo. Do contrário, permanece com a letra minúscula, que são substantivos comuns. A palavra cidade é um substantivo comum, por isso se escreve com letra minúscula. Então, o que é um substantivo comum? O substantivo comum é o nome genérico que se dá
ao mesmo grupo de seres ou ao mesmo grupo de objetos que designa uma abstração. Em outras palavras, é o nome que não individualiza, que não é próprio de um ser, né? Ou especifica determinado ser animado ou inanimado, pois serve para todos os indivíduos de uma mesma categoria e por isso vem escrita com letra minúscula. Vamos ver os usos do substantivo comum. O substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, coisas, qualidades, espaços, sentimentos, processos, grupos, ações, entre outros. Dentro dessa classe é possível encontrarmos subdivisões, como é o caso do substantivo comum. Veja um exemplo. Eu vi uma estrela hoje. Observe que a palavra estrela está escrita com letra minúscula, porque é um substantivo comum. Na frase estrela é um substantivo comum. Por quê? Porque ele nomeia uma coisa e não especifica essa coisa em relação às outras da mesma categoria. É a mesma palavra para qualquer estrela que você vê no céu. Vamos para outro exemplo. Eu levei o meu cachorro para passear. Eu levei o meu cachorro para passear. A palavra cachorro é um substantivo comum. Então, na frase, essa palavra cachorro é um substantivo comum por quê? Porque ele nomeia um ser. E essa palavra sozinha, se eu digo assim para você, cachorro, você não vai saber que cachorro é, de que cachorro eu estou falando. Então, é uma palavra sozinha. Ela não especifica esse ser. Embora saibamos que se trata do cachorro, de quem fala nessa frase, por si só, a palavra cachorro não especifica um indivíduo daquele grupo. Ela serve para qualquer cachorro indiscriminadamente. Então, vamos ver substantivo comum e substantivo próprio. Então, dentro dessa lógica, os substantivos podem ser comuns ou próprios. Se os substantivos comuns são nomes genéricos para um mesmo grupo, o nome próprio será o contrário. Ele especifica um indivíduo ou objeto em relação aos demais da mesma categoria. Assim, o substantivo próprio vem em letra maiúscula. Eu levei o Rex para passear. Nesse mesmo exemplo que eu dei, do exemplo passado, eu já especifiquei. Quem é o Rex? É o meu cachorro. Então, na frase, a palavra Rex é um substantivo próprio, porque nomeia um ser e a palavra sozinha especifica esse ser. Rex é o nome próprio daquele cachorro específico. Observe na tabela mais alguns exemplos da diferença entre substantivo comum e substantivo próprio. Nós temos desse lado alguns substantivos comuns e desse outro lado alguns substantivos próprios. Então, se eu digo a palavra homem, é um substantivo comum. Mas se eu dou um nome a esse homem, como Felipe, ele já é um substantivo próprio, eu estou especificando um ser. A palavra sobrenome é um substantivo comum. Mas se esse Felipe tem um sobrenome Silva, já eu estou especificando um nome próprio. A palavra sozinha país é um nome comum, é um substantivo comum. Mas se existe um nome de um país como Angola, ele é um substantivo próprio, é o nome próprio daquele país. A palavra atleta é um substantivo comum. Todo atleta se chama atleta. Mas se a gente
especifica o nome de um atleta como Daiane dos Santos, né, aquela ginasta brasileira famosa, nós temos o nome próprio. A palavra príncipe é comum a todos os príncipes, então é o substantivo comum, se escreve com letra minúscula. Já a palavra Charles, que é o príncipe da Inglaterra, ele é o nome próprio. Essa tabela foi feita pelo professor Guilherme Viana, que é professor de português. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pesquise mais ou pergunte à sua professora. Um abraço a todos, até a próxima aula.